Sem enrolação, vamos para o primeiro jogo do dia, Al Hilal e Al Ittifaq. A gente vê aqui um histórico favorável para lei fora, uma tendência de over caso o primeiro tempo termine 0-0 por conta do time adversário que tem muita incidência de under no primeiro tempo e oportunidade de lei 2-2. O Al Hilal vem aqui como grande favorito, vem numa campanha muito boa, né, marcando primeiro em 100% das vezes, apenas com um empate, que foi no último jogo contra o Al Nassr, né, que é um time que está brigando na ponta da tabela. Então, o lei fora pode parecer interessante, a odd vai estar esmagada, obviamente, é um grande favorito, porém, a gente vê aqui bastante valor nessa entrada. Outro jogo que a gente vai falar, Real Madrid e Osasuna. Real Madrid segundo colocado na classificação geral, terceiro colocado jogando em casa, enquanto o Osasuna é o quinto colocado na classificação geral e 12º na classificação casa. Ponto de atenção, o Osasuna tem uma média de pontos de 1 e um coeficiente de variação de 1,22, ou seja, é um time que oscila muito. A média não é muito confiável, o time ele vence, perde, vence, e o Real Madrid é um time com uma média de pontos de 2,50 e coeficiente de variação de 0,49. A gente está analisando La Liga, não analisando Champions League. E a gente sabe, a gente vê notícia, o Real Madrid está sofrendo pressão por conta do último jogo contra o Milan e também pela goleada sofrida dentro de casa contra o Barcelona. Eu acho interessante esse lei fora. Esse over 1,5 eu só vou entrar se tiver muito padrão. E se a odd estiver muito acima desse 1,15. Esse 1,15 não me interessa, 1,20 não me interessa, 1,30 não me interessa. Pro padrão Real Madrid só me interessa 1,40, 1,50. Provavelmente a gente só vai pegar essa odd no final do primeiro tempo. Se tiver 0-0, se sair um gol logo no começo, essa odd esquece, não vai ter muito valor para trabalhar. E eu quero tentar trabalhar o lei goleada Real Madrid também, porque o Real Madrid vem aqui num momento delicado e o lei goleada não é para ficar até o final, é só para esperar o primeiro tempo, se tiver comportamento, óbvio. Outro jogo que a gente vai falar, Bochum e Leverkusen. A gente tomou head no Leverkusen na última partida aqui, que foi um 0-0, dois times com bastante incidência de over, e aqui a gente vê, ó, Bochum com saldo de gols -9, jogando em casa, último colocado, enquanto o Leverkusen é o sexto na classificação geral e quarto jogando fora. Vem aqui bastante instável, né? Empate, empate, vitória, empate, empate. Não é um time que está passando muita confiança. Então, eu não estou explorando aqui o match odds. Eu gostaria de explorar o lei 2-2, mas tem que tomar muito cuidado, porque o Leverkusen é um time que tem ambas marcam em 100% das vezes no critério jogando fora de casa. Então, o lei 2-2 pode ser um pouco perigoso aqui, mas eu quero explorar o over. Acho que o Leverkusen vai voltar a jogar parecido com o que jogava, dando oportunidades de ataque e também atacando. Outro jogo que a gente vai falar da Bundesliga 1, também São Paulo e Bayern de Munique. E a gente vai aqui, oportunidade de lei 2-2, o Bayern de Munique é favorito absoluto, São Paulo é o 16º na classificação geral, 17º jogando dentro de casa e não marca primeiro em nenhuma das vezes, né, no critério jogando em casa, enquanto o Bayern de Munique marca primeiro. Eu quero explorar esse lei casa, o painel não está demonstrando isso, mas eu quero explorar esse lei casa, porque o Bayern de Munique fora de casa tem uma odd um pouco mais interessante do que jogando dentro de casa, é menos esmagada. Então, eu quero explorar o lei casa e também o lei 2-2. Outro jogo que a gente fala, Crystal Palace e Fulham, vem aqui uma tendência de lei goleada favorito. O favorito nesse caso é o Crystal Palace. O Crystal Palace jogando dentro de casa é o 17º, saldo de gols de -2, enquanto o Fulham saldo de gols de -1. Eu acho que esse under 2-2 aqui, 2,5 dos dois times, tem bastante padrão para lei goleada favorito. Essa odd deve estar alta, porém é o tipo de jogo que eu gosto de trabalhar. São dois times aqui com bastante incidência de under no primeiro tempo, o que favorece muito para você estar no lei goleada. Outro jogo que a gente vai falar, Bundesliga 1 também, Leipzig e Borussia Mönchengladbach. Leipzig vem segundo colocado na cola com o Bayern de Munique, quarto colocado jogando em casa, uma média de pontos interessante, coeficiente de variação aqui baixo, porém o Borussia Mönchengladbach vem com uma média de pontos aqui de 1 e o coeficiente de variação alto. Então, toma cuidado com esse lei fora, só se tiver muito padrão. E outro ponto de atenção, o Leipzig não é um time que tem marcado muito no primeiro tempo. Ele tem uma grande incidência aqui no início do jogo, né, do 0 ao 15, porém ele não tem marcado muito no primeiro tempo. Então tem uma tendência de scalping
no primeiro tempo e se tiver comportamento under 2,5 FT, porque o mercado está esperando que o Leipzig vai golear, né? O Leipzig está com uma odd aqui de 1,50 e o mercado está esperando muitos gols. Uma odd pré-live aqui de abertura de 1,12 já dá uma tendência que o mercado está esperando muitos gols. Outro jogo que a gente vai falar, Botafogo e Cuiabá, que também é um jogo aqui bastante legal de trabalhar, porque o Botafogo deve estar caminhando pelo título, né? É o Botafogo, a gente nunca sabe como vai ser, mas essa derrota do Palmeiras ajudou muito o Botafogo e acho que o psicológico vai ajudar bastante. Então, o lei fora acho bastante interessante pelo fato que o Botafogo marca primeiro na maioria das vezes, tem um saldo de gols aqui espetacular, enquanto o Cuiabá um saldo de gols negativo, já praticamente rebaixado, e o lei 2-2 que o Botafogo em casa tem jogado muito bem, né? Vem aqui com uma média de pontos 2,25, coeficiente de variação aqui baixo, enquanto o Cuiabá 0,88, coeficiente de variação alto, porém é um time que a gente já sabe que não está brigando por mais nada porque já está praticamente rebaixado. E se você não sabe onde fazer back, onde fazer lei, a gente faz na Betfair Exchange, que não é uma casa de aposta tradicional, é uma exchange, onde apostadores apostam contra outros apostadores e você nunca vai ser limitado na Betfair Exchange, patrocinadora do nosso canal, link no primeiro comentário fixado. Outro jogo que a gente fala, Vitória e Corinthians, tendência de jogo parelho e lei goleada favorito. No caso, o favorito é o Corinthians pontuando fora de casa é uma boa campanha, porém se o Corinthians vencer esse jogo, o Corinthians praticamente fica cada dia mais fora da zona de rebaixamento. Então acredito que o Corinthians vai jogar com muita cautela e com uma força defensiva um pouco mais reforçada, porque o Vitória ele já praticamente saiu da zona de rebaixamento e a chance do Vitória cair é muito remota. Do Corinthians está remota, mas ainda assombra um pouco, então o lei goleada favorito, no caso lei goleada do Corinthians, nesse caso, pode ser bastante interessante para você fazer. Outro jogo que a gente fala da Premier League agora, Liverpool e Aston Villa, tendência de lei fora, over HT, over 1,5 e lei 2-2. E me surpreendi aqui quando o painel recomendou esse jogo, porque eu tinha na cabeça que o Aston Villa era um time mais under, mas a gente vem vendo aqui o Aston Villa tem uma média de gols muito boa de 3,80, incidência de over 2,5 no quesito jogando fora de casa em 100% das partidas, enquanto o Liverpool tem uma incidência aqui um pouco menor. Então se o Liverpool for para cima e o Liverpool tem que aproveitar a oportunidade que está na frente do City, que isso é muito raro, pode ser interessante esse over 1,5 e o lei fora, porque o Liverpool marca primeiro em 60% das vezes, mas pontíssimo de atenção aqui que o Aston Villa também marca primeiro em 60% das vezes. Então a gente tomou o head na última rodada do Liverpool e Brighton, então toma cuidado aqui, só entra quando tiver muito padrão. Outro jogo que a gente vai falar também é um campeonato já muito próximo de ser decidido, Brasileirão Série B, Novo Horizontino e Operário. Novo Horizontino já praticamente subiu, vai jogar dentro de casa, enquanto o Operário já não briga mais por nada. Eu acredito essa vitória do Novo Horizontino, 71% de chance de incidência de marcar primeiro no quesito jogando em casa e uma média de pontos aqui com coeficiente de variação aqui relativamente baixo. O lei 2-2 acho que pode ser interessante, você não tem incidência aqui de 2-2, mas isso daí não é punter, isso daí é para a gente explorar no cenário do trading, tá? Outro jogo que a gente fala, Atlético Goianiense e Bragantino. Bragantino pedindo para não cair e o Atlético Goianiense já praticamente rebaixado, né? Eu vou aqui de lei goleada favorito, que no caso é o Atlético Goianiense, por incrível que pareça, está jogando dentro de casa já praticamente rebaixado, está com uma odd favorito na odd de abertura. Então, lei goleada favorita, o Atlético Goianiense é um time que tem muita incidência de under 2,5, o Bragantino também, média de pontos ridícula do Bragantino também, saldo de gols os dois negativo, lei goleada nesse jogo é muito bom de trabalhar. Outro jogo que a gente vai falar do Campeonato Brasileiro, São Paulo e Atlético Paranaense, que o Atlético está fugindo da zona de rebaixamento e o São Paulo está querendo carimbar a sua vaga para a Libertadores, que já está praticamente certa. E tem um ponto aqui de atenção que o São Paulo marca muito no início do jogo, então o lei fora e a incidência do São Paulo marcar primeiro dentro de casa em 75% pode ser excelente para esse método. Outro jogo que a gente vai falar é o Atalanta e Udinese. A Atalanta vem muito bem no campeonato italiano, né? 5 vitórias nos últimos 5 jogos e a Udinese deu uma boa caída, né? Derrota para a Juventus, derrota para o Venezia,
derrota para o Milan e vitória em cima do Lecce. E o Atalanta vem aqui muito bem, né? Vitória contra o Napoli, vitória contra o Monza, goleada contra o Hellas Verona. Eu acho que esse over 1,5 e o lei 2-2 tem bastante padrão e também o lei fora. Atalanta marca primeiro em 80% das vezes e isso pode ser muito interessante. Penúltimo jogo que a gente vai analisar, Tottenham Hotspur e Ipswich. O Tottenham vem aqui sétimo colocado na classificação geral, terceiro jogando dentro de casa, tá? Até aí o Tottenham joga melhor dentro de casa do que fora, isso está muito claro. Um ponto que tem que prestar muita atenção, o Tottenham marca primeiro só 20% das vezes jogando dentro de casa, ou seja, é um time que dá muita bobeira. Mesmo assim, ele acaba tendo muitas reviravoltas, então aqui deixa vermelhinho porque é um time que tem muitas viradas, ele pode tomar gol e ele consegue revirar voltas, né? Ele consegue empatar o jogo e vencer no final, então isso pode ser muito interessante. Esse lei fora, caso o Ipswich marque primeiro, pode ser interessante você fazer do Tottenham perdendo, tá? Mas é o Tottenham, a gente sabe, é um time que não ganha títulos, é um time que dificilmente vai ganhar nos próximos anos, mas lendo os dados a gente vê que tem bastante valor esse lei fora, mesmo se tomar o primeiro gol. E por fim, o último jogo, Real Sociedad e Barcelona, o painel surpreendentemente não recomendou aqui um lei casa, né? Ele é bastante criterioso no lei casa e não tem uma assertividade a punter muito boa, a trader tem uma assertividade um pouco melhor. O over 1,5 são dois times aqui com bastante média de gols aqui acima do 1,5, né? 1,5 100% dos casos nos dois. E o Real Sociedad é um time mais ou menos under, né? 50% dos jogos jogando em casa under 2,5 e 50% over 2,5. Já o Barcelona é muito mais over. Ponto de atenção aqui, o Barcelona marca primeiro em 57% das vezes. Então, o lei casa eu quero tentar explorar e também o over 1,5 se tiver odd. No pré-live, por ser Barcelona e por ser La Liga, 1,20 já é uma odd que começa a me interessar. A partir de 1,25, 1,30 eu já acho um pouco mais interessante. E se você gostou desse vídeo, deixa um like. Se você não gostou, deixa um dislike. Forte abraço, até a próxima.